nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, encontre sempre morada em nós, que esteja nos lares de todos aqueles que estão representados aqui, não é, presencialmente, e aqueles que futuramente assistirão o Evangelho dessa noite. Antes da gente iniciar as reflexões da noite de hoje, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite dessa casa para a oportunidade que me é confiada, que é falar de Jesus. É uma grata satisfação falar desse mestre bondoso e amoroso que nos guia, que está ao nosso lado sempre. Então, quando a gente recebe um convite como esse, salvo algumas exceções, né? Salvo ali algum problema específico, é difícil a gente dizer não, não é? Às vezes a dificuldade de mobilidade, né? Muitos vêm do trabalho, eu venho do meu trabalho, não moro tão pertinho, né? Mas eu acho que a alegria, eu tenho certeza, a alegria de falar do nosso mestre, de pensarmos juntos, é sempre muito bem-vinda. Então, muito obrigada, Maristela, muito obrigada a essa casa, que, nossa, lindamente me acolheu ali na entrada, e a gente sente essas boas energias, né? Porque a gente está imerso em energia, né? Então, a gente sente, né? É magnético isso. Quando algo é um pouco mais denso, a gente se incomoda. Quando é algo leve, a gente se sente bem e em paz. E é como eu estou me sentindo agora. Então, muito obrigada de coração. E vamos dar início às reflexões dessa noite. Já apareceu ali, né? Inicialmente já estava ali o tema, o homem de bem. O nosso irmão fez a leitura também, trazendo já, né, o tema. E eu gostaria de pedir permissão a vocês para que eu pudesse fazer uma pequena leitura e a gente introduzir. Porque assim, eu acredito, né, alguns que eu não conheço assim, né, ninguém, mas pelo que eu ouvi falar, Maristela, vocês seguem um estudo, né, então muitos aqui já estão estudando, sabem ali o que significa o homem de bem, porque em teoria, se a gente fizesse uma prova, talvez a gente tirasse um 10, né? Porque teoria é muito fácil, a gente rápido memoriza, a gente internaliza, a gente compreende, nossa, saímos mestres. Mas quando nós somos convidados à prática daquilo que a gente está estudando, aí a coisa muda de figura, não é? Porque é muito fácil a gente dizer muitas coisas e entender as características do homem de bem que Kardec coloca de uma forma tão clara para nós, né? Kardec, ele traz a partir, né, dos ensinamentos que ele recebeu dos espíritos e trazendo como referência os ensinos de Jesus, ele vai colocando para a gente passo a passo o atributo, os atributos do homem de bem. Então fica fácil da gente compreender, porque Kardec é muito didático, né? Não é à toa que ele era professor, ele é muito didático. Mas a gente ir para a nossa prática diária e vivenciar as situações que a vida nos convida diariamente, e a gente então colocar em prática esse homem de bem, a coisa muda de figura. E quando a gente retorna à nossa verdadeira casa, né? A nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, a gente se depara com várias situações. A gente às vezes acha que estudando um pouquinho, né, que fazendo o que a gente já faz, a gente já está ali já tirando uma boa nota, né? E estamos porque nós estamos nos esforçando para isso. Isso é importante a gente reconhecer, né? Mas quando a gente lê informações de espíritos que chegam do outro lado e passam para nós determinadas situações, isso é assim, opa, vamos pensar o que nós queremos quando também nós chegarmos do outro lado. Então eu gostaria de começar no livro O Céu e o Inferno, né, que é uma obra também, da codificação. No capítulo 3, da segunda parte desse livro, tem algumas mensagens de espíritos em condições medianas, né?
a gente sabe, né, e a gente vai encontrar essas informações, aquelas escalas do espírito, né, os espíritos inferiores, os espíritos de condições medianas, os felizes, os puros, né, quiséramos todos nós que já fôssemos esses espíritos puros, né, mas nós estamos a caminho, né, estamos trabalhando para isso. Mas certamente nós ainda nos encontramos muito próximos de algum desses espíritos que estão colocados aqui no livro para a gente compreender um pouco, por isso eu trouxe. E esse é chamado Joseph Bray, é exatamente como está escrito, né? Joseph Bray. E ele foi então convocado, provavelmente, né, numa reunião ali, uma reunião mediúnica, para trazer orientações aos encarnados. E aí, num determinado momento, a neta do Joseph faz uma pergunta para ele, né? E está escrito assim: caro avô, eu vou fazer uma leitura muito pequena, é breve, tá pra gente, não vou fazer na íntegra, óbvio, mas eu pensei algumas coisas. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais entre os espíritos, dando-me alguns pormenores instrutivos para o nosso progresso? Então ela estava ali perguntando para ele o que ele poderia dizer de maneira a fazer com que a gente compreendesse um pouco, né, a nossa condição aqui. Aí ele responde: tudo o que quiseres, minha cara filha, eu expio a minha falta de fé. Porém, grande é a bondade de Deus, que leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter aproveitado melhor o meu tempo na Terra. Então a gente começa não, né? Nós somos convidados a relembrar, né? Por isso é importante estarmos na casa, ouvindo as reflexões, fazendo as nossas leituras, porque a gente com corre-corre, a gente vai meio que parece que esquecendo, né? E aí a gente tem que estar sempre fazendo esse ponto, sempre voltando. E aí ele fala: sofro por não ter aproveitado melhor a minha estada na Terra. E aí ela fala assim, a neta muito, meio que assustada até: como? Pois não viveste sempre honestamente? Olha isso, né? Pela forma como ela pergunta, parece-nos ser um homem relativamente bom, né? Vivia honestamente. E aí ele responde assim: sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E é esse ponto que eu queria pegar. Há uma distinção entre honestidade perante os homens e honestidade perante Deus. E ele só percebe isso quando ele está onde? Do lado de lá, né? E que bom que nós temos a oportunidade de ter essas informações, né? Nós não podemos mais alegar falta de conhecimento. E eu vou continuar. E já que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí, entre vós, é considerado honesto aquele que respeita a lei do seu país. Verdade, né? Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente. Presta atenção. Ele não está dizendo assim, aquele que prejudica o próximo, mas na nossa condição, no grau em que vivemos, é desonesto, né? Aquele que prejudica o outro ostensivamente. O que ele quer dizer com isso? Ele fala até aqui. Me perdi aqui. Embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. Então, como é que ele pode prejudicar ostensivamente? Agredir, né, de forma ostensiva, né, violência, né, isso é considerado desonestidade. Roubar, né, infringir os códigos penais, isso é considerado desonestidade, aqui na nossa condição. E aí ele vai dizer, erro terrível. Para ser honesto perante Deus, não basta ter respeitado a lei dos homens. É preciso, antes de tudo, ter respeitado as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de
bondade, aquele que possuído de abnegação, de amor, de benevolência, né? Consagra a existência ao bem e ao progresso dos seus semelhantes. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar com cuidado palavras mordazes, palavras ruins, né? Palavras que machucam. Evitar palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre fechado o coração ao mais leve germe de orgulho, de inveja, de ambição. E ele continua: deve ser paciente, benévolo para com os que o agridem, devem perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, por fim, pôr em prática esse preceito tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele termina dizendo, né, que há uma diferença entre ser honesto para com os homens e honesto para com Deus. Por que eu fiz a leitura disso, né? Eu não li na íntegra, tá? Então quem quiser, tá lá, segunda parte, capítulo 3, Espíritos em Condições Medianas. Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente vai falar de um homem de bem e a gente resolve se perguntar assim: eu sou um homem de bem? Vamos, né? Cada um pensando: eu sou um homem de bem. Ah, sou. Eu cumpro com meus deveres, né? Pago meus impostos, né? Eu não infrinjo o Código Penal, não roubo, não faço mal a ninguém, né? Esse mal subentende-se o quê? Não sou violento, né? Não agrido ninguém. Então, eu sou uma pessoa boa, eu sou de bem, eu sou um homem de bem. Só que esse irmão, quando ele traz essa mensagem para nós, ele faz um desdobramento do que é o homem de bem. E aí a gente para analisar. Porque o que Jesus nos convida a fazer não é algo simples, embora ele tenha certeza que a gente consegue fazer, porque senão ele não nos ensinaria. Mas nós estamos imersos ainda na carne, num planeta em provas que nós vivemos, né? Um planeta de provas e expiações, que a gente encontra a todo instante situações difíceis de enfrentar, e que a honestidade para Deus não é o mesmo que a honestidade para o homem. Quando esse irmão diz assim, desonesto na nossa condição seria agredir ostensivamente, né, ser violento, Jesus vai dizer assim: alto lá, porque para mim, desonesto é aquele que agride o homem com palavras. É aquele que não poupa esforços para agredir o outro, ofender o outro, fazer o outro sofrer por qualquer situação que seja. Isso para mim é desonesto, né? É claro que a gente, quando fala de infringir o Código Penal, por exemplo, as leis existem para isso, né? Para estabelecer a paz e a ordem. Isso é muito válido, isso é importantíssimo. Porque outrora nós não tínhamos isso. E como é que se vivia, né, antigamente sem isso, né? Há muitos e muitos anos atrás, há séculos atrás, a honra era lavada com a espada, né? Hoje em dia, a gente vê um progresso, né? E é por conta de uma série de fatores. Só que quando nós estudamos os ensinamentos de Jesus e à luz da doutrina espírita, o que é importante para nós pensarmos? Ter um olhar espiritual sobre a nossa condição e não um olhar físico. Então a proposta do homem de bem está para além da honestidade como a gente conhece, né? Não roubar, por exemplo, né? Não fazer tantas coisas que aos nossos olhos seria desonesto. Mas a gente começa a compreender que as nossas atitudes,
As nossas ações é que verdadeiramente vão provar se eu sou um homem de bem ou não. Para quem? Para mim mesmo, para minha consciência e, sobretudo, quando eu retornar à minha casa espiritual e tiver que prestar contas, né? O que é que eu fiz? E esse irmão aqui, ele declara isso, né? Ele para e pensa, eu não fiz o que eu poderia ter feito. Gente, eu fico imaginando quanto deve ser sofrido para nós, né? Chegar do outro lado, depois que passar aquele período todo, né? E a gente começar a ter consciência de tudo, a gente pensar o que eu deixei de fazer. E nós, enquanto cristãos espíritas, que já recebemos o Consolador prometido, já confiamos e aceitamos a condição, né? Muito será cobrado de quem muito recebeu. Então, mais cobrado ainda é aquele que já travou contato. Então, eu sinto muito em dizer, quem está aqui, não adianta mais botar dedinho no ouvido, fugir e dizer não sei de nada. Porque nós já sabemos, né? E nós estamos empenhados em querer saber mais, para poder fazer mais e melhor. Então, no homem de bem, que está no Evangelho também segundo o Espiritismo, nosso irmão leu logo no início aqui na página, né? Que o verdadeiro homem de bem é o homem que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. A gente vai novamente pensar na mensagem do irmão Joseph, né? Se é o homem que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, ele é considerado um homem de bem. Mas precisamos compreender que aos olhos de Deus, essa lei de justiça está mais além do que a gente compreende que seja justiça, né? O convite ao exercício das virtudes que Jesus nos ensina, ele vai dando um direcionamento para que nós possamos ter esses atributos do homem de bem. E aí Kardec coloca assim, alguns elementos, né? Eu não vou colocar todos, né? A gente vai pensar alguns que sirvam para a nossa reflexão de uma forma muito mais profunda. Por exemplo, o homem de bem, ele tem fé em Deus. O que é ter fé em Deus? Confiança. Então, atributo do homem de bem, ser confiante. Em absolutamente tudo, ele precisa ser confiante. Nós hoje estávamos mais cedinho conversando sobre, né, me apresentando a casa, falando da pandemia, né? Nós precisamos ser confiantes. Nesse período em que passamos, né, por tantas dificuldades, se nós, que já temos contato com esse manancial, com esse banquete que é a doutrina, né? Os ensinamentos de Jesus através dessa doutrina, se desesperássemos, para tudo, vamos voltar. Tem algo que não está fazendo sentido, né? Eu quero ser um homem de bem, então eu preciso ter confiança em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, passando dificuldade financeira, né? Mudando de lugar, trocando de emprego, né? É uma doença, é uma enfermidade que chega, né? É uma situação com um filho que a gente não esperava, seja o que for. Desencarne, que é o que mais se viu, né, nesse período de pandemia. Nós precisamos ter confiança, atributo de um homem de bem, né? E ele continua, ter fé no futuro, esperança. Ter fé no futuro pressupõe esperança. Eu tenho que ter esperança, eu não posso comprar a ideia de muitos quando fala assim, esse país, esse mundo está perdido, né? Não existe, não tem mais jeito para nada. Como que não tem jeito para nada? Se eu sou um homem de bem e tenho este atributo, cabe a mim jamais entrar nessa onda, porque isso é magnético também, né? Se eu tô aqui e chega 3 pessoas e começa a só reclamar, a só mostrar o lado ruim da coisa, se eu não tenho firme pensamento, conexão com o plano maior, daqui a pouco eu já tô igualzinho. E eu saio daquela conversa, nossa senhora, já saio também descrente, né? Já tem um negócio esquisito, a gente vai se sentindo desconfortável. E, gente, é tão sutil isso. A invigilância nossa é algo tão... Me fugiu a palavra. A invigilância é algo tão perigoso para nós, que a gente, sem perceber, a gente adentra no pensamento malévolo do outro.
a gente adentra numa conversa que não edifica, e quando a gente vê, a gente está alimentando a conversa, porque nós estamos invigilantes, né? Ter fé no futuro, caracteres do homem de bem, é ter esperança em todos os momentos também, né? Numa conversa, há situações em que é melhor a gente manter-se no silêncio e na prece, do que tentar fazer com que o outro entenda o que você já entende como verdade, né? Eu já creio que essa situação, ela não é. Ela é momentânea, ela é passageira, porque eu creio nisso. Mas às vezes não adianta a gente falar. Não adianta, né? Aquele velho ditado, jogar pérola aos porcos, né? É preferível nós nos silenciarmos. E Kardec continua. O homem de bem, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Resignação, que também faz parte do atributo de um homem de bem. Eu preciso me resignar. E o que é ser resignado? É aceitar. Mas não é aceitar daquela forma passiva, sabe? Eu aceito, Deus sabe de todas as coisas, eu fico ali murmurando, reclamando. Não, eu aceito e vou à luta. E paro e pergunto, né? Isso eu posso modificar? Essa situação tem como eu modificar no momento? Tem. Então, o que eu posso fazer para modificar? Não, essa situação não tem. O que eu estou vivendo agora, no momento, é o que eu tenho. Então, eu me resigno, confio, tenho esperança e sigo adiante. Esse é o papel de um homem de bem. Veja que em nenhum momento Kardec está falando, você pagou seus impostos em dia? Olha, se você tem alguma coisa, né, na sua casa, que você está, né? Ele não está nem tocando nesse assunto. Embora Jesus, em determinado momento dos ensinamentos, ele diz, dai a César o que é de César, porque é importante a nossa vida material, porque é importante sermos honestos, né? Porque não adianta eu apontar o meu dedinho e falar de um político que faz isso, aquilo outro, mas se dentro da minha casa eu compactuo com certas coisas, né? Eu tenho lá um negocinho, um melzinho lá na minha casa, né? Eu me juntei com o outro, e tô pagando lá um negócio que na verdade deveria ser um só, mas aí fiz um negocinho aqui por debaixo dos panos e tá todo mundo levando vantagem. Isso é com cada um. Mas a gente precisa pensar, eu quero como retornar ao plano espiritual? Eu quero chegar e dizer assim, não, mas olha só, eu cumpri com meus deveres materiais, sim, por que não? Mas acima de tudo com os meus compromissos espirituais. É com cada um de nós. Então, resignação é um outro atributo do homem de bem. E ele, mais um que eu peguei também aqui, que nós separamos, é bom, humano, benevolente para com todos. O que é ser benevolente, né? É aquele que age com boa vontade. Ser benevolente é agir com boa vontade com os outros, mas também consigo mesmo. É olhar para si e perceber quais são as dificuldades que você ainda tem e ir em busca para superar. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Para que nós possamos ter os atributos do homem de bem, nós precisamos nos conhecer. A gente precisa saber quais são as nossas maiores dificuldades morais e tentar vencê-las, né? Porque Kardec também fala que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa de melhor do que na véspera. E como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Como é que a gente pode fazer essa reflexão? Né? Se no dia seguinte eu estou melhor, eu preciso de uma ajuda. Livro dos Espíritos, questão 919, cadê o reloginho? Achei ali. E tem tem muito tempo, 2 horas para a gente começar. Deixa eu botar aqui, ó. Questão 919, conhecimento de si mesmo, né? Quem é que passa essa receitinha de bolo para nós? Santo Agostinho.
Santo Agostinho, né? Perguntinha de prova, adoro. Santo Agostinho, né? Santo Agostinho nos passa uma receita que eu acho que nós deveríamos imprimir, digitar, copiar, seja lá como for, e botar na porta da geladeira, num espelho em que a mulher adora espelho, então, né? Então, aonde a gente vai, a gente olha, porque não é brincadeira. A gente leva na brincadeira, na esportiva, para ficar algo mais leve. Porque falar do homem de bem, sem ter essa leveza, a gente termina uma palestra desanimados. Porque a gente começa a chegar à conclusão que a grande maioria das coisas a gente ainda tem muita dificuldade. Nós ainda somos muito impacientes. Nós ainda somos muito intolerantes. Nós ainda somos muito invigilantes. Por mais que a gente queira e se esforce para, mas nós ainda somos tudo isso. A gente ainda traz orgulho dentro de nós. Nós ainda somos ciumentos. Nós somos cheios de melindres. Nós somos invejosos. Não é? Tudo isso está aqui dentro de nós. Mas, se a gente começa a reconhecer, opa, eu preciso vencer isso em mim. E aí eu me esforço, aí a vida vai e traz uma situação, aí eu percebo, nossa, não consegui de novo, peraí, mas eu vou no dia seguinte, eu vou tentar. Mas a gente só consegue fazer isso se nós fizermos uma análise diariamente. E aí Santo Agostinho fala, fazer o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Então ele também não está dizendo algo por acaso ou no achismo. Ele fazia e dava resultado, né? Porque senão ele não trazia para nós. E aí ele disse assim, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo, bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Nós somos assistidos a todo tempo, gente. Pensa, na hora que a gente vai dormir, se a gente separa ali alguns minutinhos, eu não digo deitado, né? Porque deitado, quando você começa a fazer uma prece, quando você vê, você já foi junto, né? Já tá. Gente, eu não sei com vocês, mas isso comigo é. E aí uma vez eu conversando com uma colega, ela falou assim, Flávia, isso é maravilhoso. Porque eu tava um pouco deprimida com isso, né? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que sentar para conseguir fazer uma prece do início ao fim. Porque eu deitava, ia, só acordava, gente, eu acho que eu estava no meio do caminho da prece. Aí ela falou assim, Flávia, isso é bom, sabe por quê? Você já deitou e foi junto com os bons espíritos, ele já te acolheu, olha isso. Pessoa boa, né? Pessoa boa, assim. Mas a gente precisa de um esforço, né? Então, a gente pode sentar ou no banheiro, seja aonde nós estivermos, né? A gente começa ali a recapitular. Se a gente já sabe que a gente tem uma dificuldade na hora de deitar, para pensar sobre essas coisas, qual é o momento para a gente fazer isso? Enquanto a gente está tomando banho, qual problema? Nenhum, né? Enquanto a gente está tomando banho, se preparando para dormir, a gente ou lavando uma louça, ou fazendo uma comida, né? Ou adolescente ali, já chegando na cama, enfim, vamos, começa. O que eu fiz hoje? Como é que foi meu dia? Nossa, eu acho que eu falei alto com aquele que não era para ter falado. Eu acho que eu fui grosseira com aquela minha colega. Eu acho que eu falei algo que eu não deveria falar para minha mãe, para o meu esposo. Eu poderia ter sido mais condescendente com ele, né? Eu poderia ter fechado a minha boquinha. É isso que Santo Agostinho nos fala. Porque só dessa forma é que nós vamos encontrar em nós as nossas dificuldades, para então vencê-las e nos tornarmos homens de bem. Ele continua ainda aqui, né? Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, o nosso irmão do início do nosso evangelho, né? Se agora, nesse momento, né, eu desencarnasse, porque alguém aqui está livre disso? Absolutamente ninguém, né? Se eu desencarnasse agora, o que será que eu poderia ter feito hoje e não fiz? Isso sem contar aquilo eu te amo, né? Aquelas coisas poéticas, né? Não deixe de falar para o outro que você ama, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando das nossas questões pessoais, que só quem pode resolver somos nós, ninguém mais, né? Não adianta dizer, porque meu filho tinha que estar aqui nessa palestra hoje. Se ele tivesse que estar, ele estaria, né?
Acho que era a minha mulher, meu esposo que tinha que estar aqui nessa... Se tivesse que estar, pode ter certeza que ele estaria. Se estamos nós, é porque somos nós que precisamos ouvir isso que está aqui, que não é a Flávia que está, né, ensinando. Eu apenas estou mediando aquilo que a gente já tem tão bem explicadinho aqui. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificarias, se praticada por outra pessoa. Gente, isso aqui é algo fantástico da gente pensar, né? Em qualquer situação que a gente esteja vivendo, faz aquela perguntinha básica, né? Se o outro fizesse comigo, como eu ia me sentir, né? Como eu ia me sentir? Toda vez, eu não estou nem dizendo assim, se Jesus estivesse no meu lugar. Porque se Jesus estivesse no meu lugar, nossa mãe, né? Não é nem isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que também os Espíritos nos trazem como orientação, né? E Jesus nos alerta. Vamos pensar assim, o que eu faria se o que eu estou fazendo agora fosse feito comigo? Vamos inverter os papéis. Eu falei algo, mas se aquela pessoa tivesse falado aquele algo comigo desse jeito, como eu ia me sentir? É certeiro. Só que na grande maioria das vezes nós não fazemos isso, porque para nós vale tudo, pode tudo, para o outro nada pode. Né? Para mim, eu tenho sempre uma justificativa para dar. Não, mas eu fiz isso porque eu não acordei bem, eu fiz isso porque eu tô com uma dor no estômago, né? Eu fui grossa porque, poxa, eu perdi um dinheiro, né? Porque a minha filha, né? Mas se o outro é grosso comigo, gente, mas como pode? Que pessoa é essa? Não tem Deus no coração. Mas ele também não pode estar passando pelas mesmas dificuldades que eu disse que eu estava passando. Mas eu tenho as desculpas para me dar. O outro não tem. Se eu ajo com egoísmo, né? Eu não sou um homem de bem. Se eu faço essas coisas, né, que a gente começa agora aqui a elencar, sinto muito, mas eu ainda não sou um homem de bem, né? Se eu sou intolerante ainda com as pessoas, eu não sou um homem de bem. Tudo bem. Você pode querer não ser um homem de bem e continuar a sua vida assim. Mas se a gente já travou contato com a doutrina, né? Já conhecemos Jesus à luz dessa doutrina, a gente não consegue mais fechar os olhos e ficar com a consciência tranquila. Antes a gente podia até fazer. Eu gosto muito de, nos estudos, né, que a gente faz lá na casa, que a gente fazia antes da pandemia, a gente trazia muita coisa da nossa vida, né, do nosso cotidiano. E aí uma das conversas era assim, falando, deixando de fazer, ou quando faz se incomoda, porque assim, não é que deixa de fazer. Nós não nos tornamos espíritas, né, conhecedores de tudo isso e viramos santos, mas tem algo que fica diferente. E aí foi falado assim, quando eu trabalhava, eu tava com dor de cabeça, eu colocava um atestado e não ia trabalhar, ficava de boa. Agora eu não consigo mais. Ué... Tá bom ou tá ruim pra você, né? Porque se você acha que tá ruim pra você, então, não sei porquê, mas agora eu não consigo. Antes eu fazia isso e ficava feliz da vida. Agora se eu faço, olha isso, né? Eu faço ainda, então quer dizer, a pessoa não se torna santo, gente. Ninguém aqui tem, né, aquela auréola de ninguém tem. Só que a pessoa começa a refletir e incomoda. Situações que antes você fazia de boa, tranquilo e dormia com a consciência leve, hoje tem certas coisas que incomodam, tem outras coisas que não. Atenção! As coisas que talvez a gente faça, que são contrárias ao que Jesus nos ensina e que não nos incomoda, essa merece nossa atenção. Tem alguma coisa esquisita, né? Se eu tô sendo grosseiro com alguém e aquilo ainda justifico assim, mas mereceu. Fui grosseiro porque ele também foi grosseiro comigo. Então, vamos ficar atento. É disso que a doutrina nos traz, que Jesus nos ensina, muito pelo contrário. Precisamos tomar cuidado com cada palavra que eu disser, com qualquer jeito que eu falar.
Se eu, na minha condição social, por exemplo, né, isso também está explicado aqui, o item, né, o homem de bem, ele é muito grande. Se eu, na minha condição social, eu tenho pessoas que são subordinadas a mim, como que eu trato essas pessoas? Jesus nos ensina generosidade, né, cuidado no trato, porque se eu sou o subordinado, eu vou querer isso para mim. Mas não, aí se eu sou o chefe, eu sou o patrão, eu posso. E se eu sou o subordinado, como eu devo lidar? Com resignação, né? É claro que eu não estou dizendo aqui que as situações aconteçam no nosso trabalho, que a gente não vai falar, que a gente não vai reivindicar que aquele relógio está certinho, Maristela, 8h15. Porque eu tenho um grande... Tá? Porque eu tenho um grande problema, né? Porque se deixar... Esse é o meu problema, eu vou embora. E aí as situações vão acontecendo, né, na nossa caminhada, a gente não vai também ficar, nada falarei, porque Jesus me pediu para nada falar. Não é isso. Jesus também disse assim, seja se eu falar, sim, sim, não, não. Então, se eu precisar falar, eu tenho que falar, mas como eu vou falar? Qual é a intenção da minha fala? Isso a gente precisa perceber. E aí eu me recordei agora também uma situação muito interessante. Eu estava, na semana que passou, envolvida num compromisso, né? E nós estamos em época de eleição, né? Ou época boa para testar a nossa tolerância, paciência, compreensão com os nossos irmãos, né? Irmãos políticos, irmãos que estão ao nosso lado. Essa é uma época maravilhosa. Maravilhosa, para a gente ver qual é o nosso grau, aonde nós nos encontramos. Não é para mostrar para ninguém, é para mostrar a nós mesmos. E aí eu estava num compromisso, né? E a conversa começa, né? Fala daqui, fala de lá, e eu concordo com esse, porque eu discordo, não sei o quê. Não, porque eu sou cristão, não sei o quê, eu penso assim. E a gente que já tem um pouco desse conhecimento procura o quê? Bom, o que eu tenho que fazer nessa hora? Prece. Esse é o papel, né? Prece. Eu posso concordar com fulano, eu posso discordar de ciclano, mas prece é a melhor solução nessas horas. E aí eu tô vendo as coisas se inflamarem, né? O pessoal ali mais agitado, naquela coisa, fulano, não, para as eleições tem que ganhar ciclano, não sei o quê. Aí eu escutei a fala de uma pessoa que me causou muita reflexão. E aí, Jesus também nos ensina isso. Ter um olhar benevolente com a dificuldade do outro, mas aquela dificuldade tem que servir para nós de alguma forma, né? A gente tem que olhar o que o outro faz, inclusive de equívoco. E a gente se olhar, ver se a gente também está naquela condição ou não. E aí essa pessoa diz assim, eu sou cristão e eu quero continuar sendo cristão. Por isso eu voto, não, porque eu quero continuar sendo cristão carregando a minha Bíblia debaixo do braço. Aí eu fiquei pensando, poxa, carregar a Bíblia debaixo do braço, né? Nada, nenhuma crítica a quem carregue a Bíblia ou o Evangelho. Hoje eu trouxe, não foi debaixo do braço, foi na bolsa, dentro da bolsa, né? E tá comigo, e caminha comigo, às vezes no ônibus, né? Eu levo, faço uma leitura, nada contra. Mas o cuidado é, como essa Bíblia ou esse Evangelho está sendo trazido por mim? É debaixo do braço apenas? Ou é no coração? A gente precisa pensar nisso. Eu sou cristão, eu vou à igreja, né? Eu vou à casa espírita, eu vou a qualquer templo religioso, né? Eu rezo, eu oro, eu faço prece não sei quantas vezes, né? Eu abro o livro de página de manhã, de tarde, de noite, eu converso com os espíritos toda hora, ou eu faço as minhas orações, me curvo. E aí? Carregar a Bíblia, eu estou pegando esse exemplo porque aquilo eu fui para casa pensando. Poxa, aí mora o grande problema. Porque a grande maioria de todos nós, talvez, esbarre no problema de carregar o Evangelho debaixo do braço. Na bolsa, na mochila, mas não no coração. Não nas atitudes, não nas palavras. E para que a gente possa se tornar um homem de bem, eu preciso carregar esse Evangelho no coração. Eu posso nem ter lido a Bíblia.
Eu posso nem ter olhado o Evangelho segundo o Espiritismo há meses. Mas como eu me comporto? Porque tem gente assim. Tem gente que nem contato teve com nada disso, mas é um homem de bem. Nem religião. Nem religião, nem precisa. Já é um espírito tão evoluído que não precisa nem de religião, né? Ele já traz o bem no coração. E aí, no domingo, sem fazer propaganda ao programa, né? Mas assistindo lá o Fantástico, eu vi uma matéria de um médico chamado Brasil, que eu acho que a matéria, na verdade, era falando sobre as pessoas que tinham o nome de Brasil. Não sei quem assistiu aqui. E aí, falava desse médico. Então, era um médico chamado Brasil e um paciente que também tinha o nome de Brasil, né? Esse paciente, um problema, se não me engano, era nos rins, né? Estava fazendo diálise, hemodiálise, uma coisa assim. E o caso dele era muito grave, né? E aí a matéria mostra esse médico. Esse médico, ele é querido, ele é adorado por todos, e eu acho que era um médico da rede pública. Alguém viu, pode me ajudar? Era isso? Era da rede pública, né? Porque as pessoas também têm muito mania de falar, né? Era um médico da rede pública que estava... E aí o repórter estava ali mostrando, né? Ele não tinha nem percebido que estava sendo gravado e ele atendia uma senhora assim. A senhora quer ir para qual andar? É esse andar? Peraí só um minutinho. Fulano, atende aqui a senhora, leva a senhora. Gente, não custa nada. Não custa absolutamente nada. É se colocar no lugar do outro mesmo. Se eu estou doente, como eu quero ser tratado, pelo amor de Deus? Você chega no hospital, é o pior lugar para você estar, Senhor Jesus. É dentro de um hospital, né? Que você está ali com tudo exposto. Você está ali com as suas feridas abertas, não digo feridas físicas, mas por dentro, né? Emocionais. E aí vem uma pessoa, peraí, só um minutinho, a senhora se acalma, né? E aí esse médico não perguntou e nem ele disse qual era a religião e não nos interessa saber se era cristão espírita, se era os nossos irmãos, né, evangélicos, protestantes, não importa. Importa é fazer o bem. E atua com o coração, né? Exatamente. É agir com o coração, atuar. Estejamos aonde estivermos, que atuemos com o coração. Aqui também é um atributo do homem de bem. Ele fala, né? O homem que é um homem de bem, ele é benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem crença, porque em todos os homens vê irmão seu. Se fosse agora de raça, de crença, de partido, né, político, etc, etc, etc. Né? Não importa se eu concorde com fulano, com ciclano, importa é como eu faço na minha vida. E isso vai se tornando um efeito cascata, sabe? Eu ajo assim, daqui a pouco o outro do lado também está fazendo, daqui a pouco o outro está fazendo, daqui a pouco o outro olha e fala, gente, né? Mas acho que aquilo ali é bom da gente fazer. E assim a gente vai caminhando. Então, a gente começa a notar que a gente ainda está muito longe, né, desses atributos do homem de bem, porque a gente esbarra na nossa condição ainda, né? Nós ainda estamos vivendo nesse mundo, nesse planeta que está a caminho da regeneração. Ele só vai se regenerar quando nós nos regenerarmos. Mas Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos fala que essa mudança, ela é gradativa. A nossa mudança, ela precisa ser calma e leve, mas nunca estacionária. Joana de Ângeles nos alerta, no livro Psicologia da Gratidão, ela nos chama a atenção para que nós possamos ser gratos a tudo, né? E Paulo de Tarso também fala isso, né? Dai graças em absolutamente tudo que você vive. Então, se você começa a modificar do pouquinho, do pequenininho e devagarinho, quando você vê, você já está modificando uma coisa maior. Eu consigo ser assim no meu trabalho, em casa eu ainda não consigo. Poxa, mas já consegue no trabalho. Eu consigo em casa, mas quando eu chego no trabalho, aquela minha chefe, só Jesus na causa dela. Ela me tira da graça, muitos falam isso, ela me tira da graça. Hoje eu saí, olha, ontem eu fui lá no centro espírita, no Atmos, saí com a propósito de ser uma pessoa mais calma, mais tolerante. Aí eu pego um ônibus, já encontro um motorista com a cara desse tamanho, que não responde ao meu bom dia. Aí eu faço o quê, né? Nossa, que homem, né? Ignorante, mal respondeu o meu bom dia. Ou eu penso assim, ele pode estar com problema, né? É isso.
isso. Aí a gente, não, mas aí agora eu vou fazer, na volta do trabalho. Não consegui na ida, na volta eu vou fazer. Aí você esbarra com um despachante que falou uma coisa, né, atravessada para você. Mas pense, não é não falar, porque nós temos também nossos direitos e deveres. Não é não dizer. Não é essa a proposta do Cristo. É a gente falar quando for necessário e o móvel da nossa intenção. Porque senão a gente também sai daqui achando que a gente não é para fazer nada, né? Não é fazer absolutamente nada. É para fazer sim. Mas como eu faço? E aí pra gente ir pensando nisso, já ir finalizando essas nossas conversas, que daria um seminário. O homem de bem é um tema que dá um seminário. Eu gostaria de ficar aqui horas, a gente conversando e falando, mas precisamos ir para nossas casas, descansar e nos prepararmos para pôr em prática. Mas para dar um ânimo, para dar um up nisso. Depois do homem de bem, nesse capítulo Sede Perfeito, Kardec coloca lindamente os bons espíritas. Então, se você não é ainda esse homem com os atributos do bem, mas se você se esforça para vencer as suas más inclinações, as suas más tendências, você é um bom espírito. É o esforço que nos caracteriza. É o esforço que faz a diferença em nós. Não é o falar, não é o mostrar, é o esforço. É o esforço. E quem é que vai saber disso? Somos nós, A gente às vezes escuta assim, nossa, você fez isso e você é espírita, hein? Imagina quem nunca ouviu isso. Eu já ouvi. Dentro de casa. O marido tá olhando. Eu já ouvi. Mas nós somos seres humanos a caminho. Eu sei o esforço que eu estou fazendo. Eu sei quando eu falo algo que não deveria, mas falei. Aí eu chego lá na hora, Santo Agostinho, na veia, chego lá, ai meu Deus, eu não deveria ter feito. Aí eu choro, Aí eu peço perdão, aí eu peço ao meu anjo guardião, me dá força, me dá bom ânimo, Porque eu não quero mais fazer isso. É Paulo de Tarso que diz, me fugiu agora, mas ele fala, aquilo que eu não devo fazer, eu ainda faço, Paulo de Tarso, amo Paulo de Tarso. A obra Paulo e Estevão é algo que é livro de cabeceira, que quem não leu deveria ler. Aquilo que eu sei que eu não devo fazer, eu ainda faço. Mas eu já sei que não é para fazer. Olha como é que a gente já ganhou muito. O que antes a gente fazia sem saber que estava errado, hoje eu ainda faço, sei que está errado e tenho um firme propósito de me melhorar. E aí está escrito, então aqui, eu marquei. Reconhece-se, isso aí o pessoal deve saber de cor, questão de prova, Enem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, suas más tendências. Aí vai depender da edição do livro, Mas em tese é isso. Você se esforça. Você sabe que se esforça, Não é o outro que tem que saber. Você sabe que se esforça. Então, tirou nota 10, porque você é um bom espírita. Agora, para ser um homem de bem, eu estou no caminho. Se eu já sou um bom espírita, Se eu já estou começando a fazer esse esforço, então eu já estou no caminho de ser o homem de bem. Sou eu que sou autor da minha própria história. Eu preciso vencer a mim. Não é o outro, eu preciso vencer a mim. Então, meus irmãos, que fiquem na noite de hoje, para a gente ir para casa refletindo, E como é bom esse convite para falar de Jesus, porque vai também trazer, aquele que fala, ele está aqui, pertinho. Ou tem dois aqui para escutar bastante o que está falando, que é importante a gente também ouvir. Que não creio achando que quem fala já está no top 10, que não é. Isso é importante. Então, que a gente possa sair daqui com esse propósito, com essa vontade. Leon Denis é alguém que fala sobre a vontade de uma forma linda. O livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estamos estudando. Eu vi ali. Maravilhoso. Um capítulo inteiro sobre vontade.
Se eu tenho vontade de ser uma pessoa melhor, o que me falta? Mais nada. Mas eu tenho que ter uma vontade firme. Não é uma vontade vacilante. É uma vontade firme. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então vamos lá. Se eu quero ser uma pessoa melhor, o que eu tenho que fazer? Sabe quando eu falo muito de prova porque é o meu dia a dia, né? Sabe de quando a gente tem que estudar para alguma coisa? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar isso, isso, isso. O que eu vou começar primeiro? Isso, isso, isso. É a mesma coisa. Eu quero ser um homem de bem. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que vencer as minhas maiores dificuldades. Quais são? Eu sou intolerante. Eu sou impaciente. Eu sou preconceituoso. Eu me irrito com muita facilidade. E aí eu vou enumerando. O que eu posso vencer primeiro? A gente vai pelas pequenas coisas, não vai pelo mais difícil. Que aí a gente desanima, vai pelo mais fácil. Ah, eu já estou quase conseguindo ser paciente. Gente, falta um pouquinho. Então eu vou pegar nesse. Vou pegar nele. E a vida nos ajuda. O universo conspira ao nosso favor. Porque vai fazendo o quê? Colocando a gente um monte de situação. Para vencer o quê? A impaciência. Aí é marido, é esposa, é filho, é gente do trabalho, né? São os colegas, nossa, a vida vai colocando. A hora que nós tirarmos 10 naquele quesito, a gente não experimenta mais. Aí a gente vai para a próxima. É assim que a gente vai vencendo. Então, saiamos todos com o firme propósito de nos tornarmos homens de bem. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos.